Ok, a paz do Senhor para todos, amados ouvintes da Palavra de Deus, a toda a igreja, tanto aqui em Ailandra, como também setor 31, em São Paulo, Belenzinho, a igreja Pastor Antônio, missionária Marlete, pastores de minha filha, e a todos que estão nos ouvindo, onde através deste vídeo possa alcançar e a palavra de Deus venha de encontro com a necessidade de cada um. Shalom, a paz do Senhor para todos, e que o Senhor nos dê graça para que possamos, nesses momentos que agora vamos usufruir, que possamos, que a palavra de Deus venha de encontro, tanto com a minha, como a de todos. Queremos, nesta palavra que o Senhor colocou para, neste momento, transmitir, eu quero colocar um título: A unção que faz a diferença. Quero relatar aqui, dentro dos padrões bíblicos da Palavra de Deus, e diante de um texto de 1 Coríntios, na carta a qual Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 6, do versículo 11 em diante, a qual vou estar lendo esses versículos e tomando como base para extrair desta palavra e mostrar a unção que faz a diferença na vida do cristão. Diz o texto no capítulo 6, versículo 11, diz dessa forma: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas, disse Paulo, me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, ele continua, Paulo, dizendo: Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei eu membros de uma meretriz? Não, por certo. Eu não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aí Paulo dá um conselho: fuge da prostituição.
todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Olha aí. E porque fosse comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? A unção que faz a diferença. Diferença significa, segundo o dicionário Wikipédia, dicionário Aurélio, significa a falta de alguma marca ou artigo, pessoas, lugares, etc. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diz a palavra de Deus que nós somos semelhança de Deus. E se nós somos semelhança de Deus, e o Espírito que habita em nós, nós sendo templo do Espírito Santo, então temos que cuidar não só do corpo, ou como muitos dizem, dai-me o teu coração. Não. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz: conservando corpo, alma e espírito. Aí nós vemos que conforme, quando Deus disse, façamos o homem conforme, conforme significa a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. Deus nos fez a sua semelhança. Deus é justiça. Deus é amor. E quando nós temos essa semelhança de Deus, nós precisamos ser justos, precisamos demonstrar o nosso amor, não só para com Deus, mas também com o nosso próximo, e também a maneira de nós pensarmos e agirmos. Será que Deus pensaria em machucar a seu Filho único e amado, a qual nos deu para resgate da nossa vida e do nosso pecado? Ele nos deu Jesus Cristo para nos salvar. Mas será que alguém poderia martelar o seu dedo? Não. E por que martelar o dedo do nosso semelhante? Ou machucar o nosso semelhante? Ou pensar mal do nosso semelhante? Não. Porque Deus, Ele conhece, Ele nos sonda. Deus, Ele nos sonda, segundo o Salmo 139. Ainda, olha, o nosso deitar. No Salmo 139, vamos ver o que é que o salmista Davi, ele fala a respeito da maneira de Deus. Olha, ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces, a onisciência de Deus. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe se entende o meu pensamento.
Deus, Ele sabe o que nós estamos pensando agora. Ou o que nós estamos querendo fazer, agir. Se é por bem ou por mal. Tudo bem? Não vamos se prender. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, tu o conhece. Aí veja bem, Deus, olha, Ele sabe de todas as coisas. Tudo bem? Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tudo bem. Mas nesta noite, ou como também nesta tarde, ou em uma manhã, a qual nós passar a meditar em uma palavra como essa, nós poder dizer: a unção de Deus está sobre mim. Falar que a unção de Deus está sobre mim, sobre vós, sobre ti, sobre tu, assim como o profeta Isaías, no capítulo 61, ele se expressa de uma forma e diz que o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Jeová, me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Uma unção. E quem tem uma unção, e quem recebeu uma unção, tem uma tarefa para se cumprir segundo o texto da palavra de Deus, segundo o profeta Isaías fala. Tem aqui essas coisas para se fazer. Por quê? Você recebeu uma unção, eu recebi uma unção. Para quê? Restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu, quando comecei a ir pescar, e muitas das vezes o anzol enroscava e eu pensava, peguei o peixe, mas quando ia puxando devagar, era enrosco. E tem tanta gente enroscada, presa em vários tipos de coisa, de pensamento, de atitude, e precisa ser liberto. Mas para ser liberto, tem que ter alguém com a unção que recebeu, que foi capacitada por Deus para que possa fazer. Tudo bem. A palavra de Deus também diz em as epístolas de João, diz assim, no capítulo 2, versículo 20, e vós tendes a unção do santo e sabei tudo. Então, quem tem a unção não fica em cima do muro, não está perdido, sabe o que quer, sabe o que fazer com a unção. Não é tá ungindo portais de porta, não é isso. A qual muitos saem por aí, ungindo estabelecimento. A palavra de Deus diz que a unção é para ser aplicada às situações do próximo que ele está enfrentando. Uma porta, os beirais de uma porta, precisa de unção, ela está enfrentando situação, ela precisa de salvação, ela precisa de libertação? Não. Mas o semelhante, o nosso semelhante, o nosso próximo, ele precisa. E ele ainda diz mais,
versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tedes necessidade de que alguém vos ensine. Quem tem a unção? O Consolador, o Espírito Santo. Ele ensina. Olha bem, mas como sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Saiu fora da sã doutrina. Muita gente está aplicando doutrina. Ou doutrina de homens, doutrina de demônios, doutrina do seu belo ventre prazer, mas a sã doutrina, essa deve ser aplicada. Olhe bem, no capítulo 4 ainda, ele diz assim, versículo 6, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro, que já está operando nos nossos dias. Mas a diferença do que tem unção e do que não tem. Quando nós olhamos as Escrituras e vamos observar lá em Levítico, nós vamos observar as Sagradas Escrituras no capítulo, em Levítico capítulo 10, olha bem o que é que diz a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 11, diz assim, eu vou ler o 10 também. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Porque esse texto, e que Deus faz diferença, porque os filhos, olha bem, Nadab e Abiú, eles foram oferecer fogo estranho no altar do Senhor. Diz o texto em Levítico 10, que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incenso e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu e morreram perante o Senhor. Fogo estranho. Unção que não é unção. Não adianta enganar ovelha e der para ela espinho, ela não vai comer. A ovelha, como disse o Salvador, as minhas ovelhas me ouvem e eu as chamo as para fora. Diz o salmista Davi que o pastor, ele leva as ovelhas a um pasto verdejante. E quem é a ovelha? E quem tem a unção? E que sabe tudo, como disse a epístola de João, sabe tudo. Agora olhe bem. Diferença entre o santo e o profano. Malaquias, ele também se expressou dessa forma para mostrar diferença.
entre. E vereis então a diferença entre o justo e o ímpio. É fácil de ver quem é justo e quem é ímpio. Por causa de quê? Por causa das suas obras. Não tem como esconder as obras de injustiça e de quem faz injustiça. E quem faz injustiça ao escolhido de Deus, diz a palavra de Deus em Salmos, que os santificados no Senhor, os que têm unção que Deus o ortogou, são menina dos olhos de Deus. Não mexa com os meus ungidos, diz o Senhor. Agora olhe bem, capítulo 3 de Malaquias diz, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis eu, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se camuflar dentro da igreja, camuflar quer dizer, tentar esconder aquilo que você é. Não tem como. Não tem como. Você pode esconder hoje e amanhã. Mas diz a palavra de Deus, os que servem a Deus em oculto, um dia há de se revelar. Mas nem só Malaquias, ele falou disso. Olha bem, nós vemos julgo desigual, foi o texto que foi lido em 1 Coríntios. Aí vemos também aqui, o que serve e o que não serve. Aí vem julgo desigual com os infiéis e com o fiel. Cristo e Belial não pode de uma mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Não tem como. Não pode servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como. Não tem como ficar em cima do muro. Mas que a unção faz a diferença na vida daqueles que Deus capacitou, Deus, por intermédio do Salvador Jesus Cristo, ungiu. Olhe bem, templo de Deus e templo de ídolos. Não pode ser templo do Espírito e daqui um pouco divide. Templo de Deus e templo de ídolos. Quando estavam cobrando impostos, e Pedro perguntou, mestre, como nós vamos fazer? Aí estão cobrando impostos. Aí Jesus falou, olha Pedro, vai ali, pesca, lança o anzol sobre as águas. Pedro foi lá e pescou. E logo veio um peixe. Quando foi tirar o anzol da boca do peixe, tinha uma dracma na boca do peixe. Aí Pedro pegou a dracma e Jesus falou, Pedro, de quem é essa dracma? É de César. Então, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Igreja do Salvador Jesus Cristo, ela não está comprometida em fazer diferença no meio de política, no meio de religiões. A igreja do Salvador Jesus Cristo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Não tem como nós pararmos uma vida de unção do Senhor para trocar por alguns momentos, dia, mês, e se dedicar
ao lado terreno, ao lado político. Não pode uma igreja ficar dividida entre dois partidos políticos. Não se pode. Onde é a casa de Deus, como disse Salomão em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Mas os dias estão sendo mudados, mas graças a Deus que foi abreviado, para que os santos possam herdar a vida eterna. Tudo bem. Olha, nem todos que são de Israel são israelitas. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele também se expressou dessa forma, dizendo assim, olha, no capítulo 9, versículo 6, a liberdade absoluta da graça de Deus é o texto da palavra. E diz o versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Ele mostrou um exemplo, não é porque todos que estão, aí Jesus foi mais profundo ainda. Jesus falou sobre o joio e o trigo, e ao mesmo tempo não se pode arrancar o joio e nem arrancar o joio, porque senão vai matar o trigo. E se arrancar o trigo, mata o joio. E o trigo não está preparado para ser arrancado. E quem plantou o joio? Diz o texto de Jesus esboçando a palavra, que um certo homem saiu, semeou o trigo durante o dia. Quando chegou a noite, veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. A unção de Deus faz diferença. O joio, ele se manifesta, ele também cresce no meio. Nem todos que estão na casa de Deus, nem todos ainda receberam a purificação, a salvação. Não se converteram 1%, mas não entregaram totalmente as suas vidas, ainda está dividida. Mas que a unção faz a diferença. Os que recebem a unção faz a diferença no meio da congregação. Mas olhe bem, escute. Transgredir a lei e perdendo o discernimento. Chega o ponto que os que recebem e têm unção, ele acaba transgredindo a lei e perdendo o discernimento. E quando nós olhamos e deparamos com as Sagradas Escrituras, aí nós vemos no capítulo 22 do profeta Ezequiel, no versículo 26 ao 30, ele fala assim, e os seus sacerdotes transgrediram a minha lei. Como? Profanam as minhas coisas santas. E entre o santo e o profano não fazem diferença nem discernem o impuro do puro. E de seus sábados esconde os seus olhos. E assim eu sou profanado no meio deles. E a profanação tem aumentado nos dias de hoje, no século 21. O povo trocou o Salvador, o que nos dá a vida eterna, e por vários objetos que, por esses objetos, o ser humano consegue as coisas sagradas de Deus. Impossível! E quem faz essas coisas, diz aqui já na época do profeta Ezequiel, há 2000 ou antes, ou mais de 2000, o profeta se expressa dessa forma.
e os seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguirem o quê? A avareza. Tudo por dinheiro. Se fazem hoje as coisas tudo por dinheiro, não em prol da salvação das almas, não em prol daquele que tem a unção, como disse o profeta Isaías, que para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Mas não, é tudo por dinheiro. E diz a palavra de Deus, de graça recebeste, de graças dai. Como pode aquele que diz ter unção, e onde ele levar as boas novas, tem que ter um valor específico, senão ele não vai. É fácil de saber quem tem unção e quem não tem. E aqui diz ainda: e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubadas. Aí vendo vaidade e predizendo-lhes mentira. Quantas profetadas têm saído e muitos se enganam por aqueles que, igual canarinho, e começa a falar em línguas. E o povo vê que pensa, o povo que ele está com unção. Negativo, meu amado. Negativo. Aquele que fala em línguas, fala para a sua edificação. Mas quando Deus usa, Deus confirma. Quando Deus fala pela boca e usa o seu instrumento que tem a unção, se cumpre. Porque a palavra é verdadeira e o Espírito que habita na minha e na tua vida testifica que é verdade. Porque sentimos a operação do Espírito. Mas olhe bem ainda o texto. E ao povo da terra oprimem gravamente e andam roubando e fazem violência para quem? O aflito, ao necessitado, ao estrangeiro e oprime sem razão. Olhe bem que como o povo já naquela época fazia e ficou escrito e está escrito e estamos vendo hoje com os nossos olhos. Esses que se dizem ter a unção. Mas nós ainda vamos chegar lá. Vai bem. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas diz o texto pela boca do profeta. Aí foi grave, né? Falando. A ninguém achei. Mas olhe bem. Olha. Fomos chamados e ungidos para fazer a diferença. Você foi chamado é para fazer a diferença. Você foi escolhido para fazer a diferença. Você tem a unção para pregar as boas novas de salvação. Para resgatar as almas que estão presas, que estão cativas na mão do nosso opositor. Mas olha bem, a palavra de Deus, quando o povo de Deus, o povo hebreu, estava ali oprimido no Egito, diz o texto em Êxodo, o livro que significa a saída, no capítulo 11, versículos 6 e 7, né? Mas Deus havia dado uma sentença para que ali o povo fosse liberto e que Faraó liberasse e abrisse mão
do povo que estava escravizado no Egito. E disse assim: e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Nem os animais escapou, e morreram os primogênitos. Aí continua o texto: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra, olhe bem, que Deus zela pelos seus. Deus zela pelo que tem a unção. Deus zela pelo ungido. Não toqueis no meus ungido. Olhe bem. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor, Ele faz a diferença entre os egípcios e os israelitas. Será que você tem a unção e é um egípcio? Qual a unção está operando na tua vida neste momento? Diga para você mesmo, para a tua própria consciência. Agora, o efeito da unção na vida do homem. Nós podemos destacar pela palavra de Deus 4 unções, e qual você vai se enquadrar: o ungido, o ex-ungido, o anti-a-unção, contra a unção, e o, olha bem, ex, não é mais, ex-ungido. Qual desses 4 você se enquadra? Será que você já foi excluído da unção? Será que você é contra a unção? Contra os ungidos? Será que você é um invejoso da unção que há na vida do teu irmão? Ou você é anti a unção? Ou é um ungido? E no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no capítulo 9, nós vemos ali Samuel, quando Deus, na unção que havia na vida de Samuel, como profeta, Deus levantou ele para ir ali e ungir a Saul. Mas olhe bem como é o texto. Vamos observar a maneira como Deus chamou Saul no capítulo 9 aqui, capítulo 9 de Samuel. Vamos observar nas escrituras como está. Olhe bem, capítulo 9, versículo 22 e 27. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Versículo 27. E descendo eles para as extremidades da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu, espera agora que eu te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Elza, e os quais te dirão e acharão as jumentas que fosse buscar.
e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Agora ele bem, ele foi ungido, ele tinha perdido as ovelhas que estava pastoreando de seu pai, e agora o profeta Samuel diz para ele, ungiu ele e disse que ele ia achar. Aí nós vemos que no capítulo de Samuel, capítulo 10, 1 e 7, veja bem, capítulo 1, versículo 7. E há de ser que quando esses sinais te tiverem a fazer e que achar na tua mão, porque Deus é contigo, profeta, ainda firmou a palavra. E sucedeu que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. O coração dele não era mais o mesmo. Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Olha bem, Deus fala, Deus cumpre. E no versículo 11 diz, e aconteceu que, como todos que dantes lhes conhecia, vieram, e eis que com os pastores profetizava. E então disse o povo, a cada um ao seu companheiro, o que é que sucedeu ao filho de Quis? Esta também Saul entre os profetas. O povo começou até ver diferença já agora em Saul. Porque há diferença quando a unção há na vida do homem que Deus o capacita. Mas aqui o texto diz que Saul recebeu unção, mas ele termina ex-ungido. O término da caminhada, da jornada de Saul foi término ex-ungido. Não permaneceu para sempre. Olhe bem, nós ainda vamos falar. O anti-unção. Quem é anti-unção, contra-unção? O texto mostra Golias, que a qual ali esse filisteu operava contra o povo escolhido de Deus, confiando no seu tamanho, na sua força, na sua armadura. Mas para Deus não tem gigante. Olhe bem, ainda que o gigante tenha se levantado na tua vida, tu como ungido de Deus, saiba, ele vai cair. O anti-unção, Golias. Agora, o não ungido, aí que pesa, hein? Eu não tinha falado ainda do não ungido. Tem pessoa que quer ser ungido de toda forma. Tem pessoa que às vezes quer ser ungido até como pastor. Ele sai de uma cidade para outra e chega lá, compra lá um papel, como que agora ele é pastor, agora ele é ungido de Deus, mas não recebeu das mãos do Senhor. Porque aquele que recebe das mãos do Senhor não precisa papel nenhum para comprovar, porque a unção está sobre ele, derramada sobre ele pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora olhe bem, esses quatro: o não ungido, o ex-ungido, o anti-unção e o ungido, que é Davi. Davi, o ungido. O anti-unção, Golias. O ex-ungido, Saul. E o não ungido, quem? Olhe bem, está do seu lado às vezes, o não ungido. E questionando ainda com o que você faz. Questionando com o que você faz. Quem é ele? Olha bem, Eliabe.
irmão de Saul, ou irmão de Davi. Nós vamos já ver o texto já. Mas, olhe bem. O homem com a unção faz a diferença por quê? Por quê? Por onde ele passa, fica a marca. Nós ainda vamos falar nos 4 ungidos. Me aguarde. Olhe bem, o homem, por onde ele passa, ele fica a marca. No capítulo de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 9, Elias era observado todas as vezes que ele passava ali, em frente à casa de uma sulamita, a qual não tinha filho, era casada com um homem, e ela observava os passos de Elias por onde ele sempre ali passava. E chamou seu esposo e disse: vamos fazer um quarto para esse homem aqui? E fizeram. Olhe bem, por onde passa um homem de Deus fica a marca. Olhe bem, Pedro e João ia sempre ao templo Formoso, ali em Jerusalém. E um certo dia eles iam entrando e tinha um paralítico ali. E o paralítico lhe pediu uma dracma, lhe pediu ali uma ajuda. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Levanta e anda. Ele não tinha saquetel de dinheiro, não corria atrás de dinheiro de igreja em igreja para adquirir um ganhozinho. Ele não saía aí pedindo isso e aquilo. Até a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Mas olhe bem, mas o que ele tinha, isso ele deu. Levanta e anda. E na mesma hora, ó, o paralítico andou. A unção faz a diferença. Mas olhe bem. Pedro disse: olha para nós. No versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Olha para nós. Às vezes tem pessoa que só olha para aqueles que estão bem vestidos, bem arrumadinhos, que chegam em um carro elegante. Esses aí é uma admiração terrível. Mas às vezes outros que estão ali simplesinho, na humildade e tal, ninguém nem dá valor nenhum. Mas ele disse: olha para nós ali na porta do cenáculo. E olhou para eles, esperando até receber alguma coisa. No versículo 5, ele olhou esperando que ia receber alguma coisa, alguma verba. Aí veja bem. E Pedro não sabia se João... Ele não perguntou: ô João, tu tá com unção aí? Porque nós não temos prata nenhuma, não temos dinheiro, não temos nada para oferecer para esse homem aí. Tu tem um pouquinho de unção aí, João? Pedro não perguntou não. Para João. Mas olhe bem. Mas disse: olha para nós. Ele disse, no texto, ele disse, de Atos dos Apóstolos, ele disse: olha para nós. No capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, aqui, olha, e estando aqui no capítulo 4 de Atos, capítulo 3, deixa eu ver aqui, confirmar, e trazia tal um curso e tal, e disseram, mas olhe bem, em primeira aqui, Atos dos Apóstolos 3, 4, disse assim: e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno,
levanta e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou e logo os pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvou ao Senhor. A unção faz a diferença. Mas nesta noite, de que partido você é? De qual ordem você faz parte? Do não ungido? Do ex-ungido? Do anti-unção? Ou do ungido? Ou você troca tudo isso aí por um partido político? De que ordem você é? Que unção que está sobre vós? Olhe bem, o não ungido, Eliabe, a qual está aqui escrito na palavra de Deus, em Samuel, capítulo 16, vamos observar aqui, pega a sua escritura, vamos observar, capítulo 16, 1, 3, 6 e 7, diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado, ex-ungido Saul? E Samuel ainda estava com uma coisinha assim, meia, diz o texto, parece que ele estava com dó de Saul. Mas diz o texto que até quando terás que dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha bem, Deus sabe de todas as coisas. Deus está sabendo do teu ministério. Não se aflige não. Não se aflige não, que Deus vai e está trabalhando, como disse o profeta Isaías. Nunca um olho se viu, um ouvido se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. Olha, tu pode estar na cova como Jeremias, mas tu é ungido, tu é profeta, tu é homem de Deus. Não se abale não, ainda que tu esteja lá esquecido pelo copeiro, o copeiro morre. Ainda que tu esteja esquecido, mas vai chegar um momento, tu vai ser lembrado. Ainda que tu esteja como Mardoqueu, na porta ali, na porta do palácio, mas você vai ser lembrado, você vai ser visto pelos feitos que, pela parte, pelas mãos de Deus tu fez. E vai continuar fazendo. Creia. Olhe bem. O não ungido, ele é símbolo de aparência, porque Eliabe tinha uma aparência de um homem formoso, bonito, forte, elegante. Tem muita gente aí também se achando nessas qualidades. E que se... Olha bem, tem o símbolo de aparência, os que se rebelam de ver os que são batizados. Tem. Aqueles que às vezes são batizados na igreja pelo Espírito Santo, na vontade de Jesus Cristo. Jesus que batiza. Tem muitos que às vezes está pedindo, está buscando, está esperando e não chegou a hora. E quando o que chegou hoje na igreja é batizado e começa a ser uma benção. Vai vir os anti-unção. Olha bem. Recebe, olha, tem, olha, ele não. E tem os que recebem cargo e os que são separados. E ele não. Chega a hora de ministério, de separar obreiros para o santo ministério. Tem uns que se mordem, se rasgam as roupas. Não vem os cultos. Porque não foi separado. Ele queria ser separado.
Ele queria ser presbítero, queria ser pastor, evangelista, e não chegou a unção dele, aí pronto. Então, para ele não dá mais certo as coisas. E começa a murmuração, começa as queixas, e entra no caminho do contra-unção. Mas olhe bem, não adianta ter aparência, chegar de SMW, olhe bem, não adianta. Não adianta dar dízimo alto, ter anel de formatura, até precisa para tudo ser ungido. Você pode até ter anel no dedo, mas você precisa ser ungido. Você pode até fazer bacharel, mesclado, doutor em divindade, PhD. Você pode fazer toda acadêmica, mas você precisa ser ungido de Deus, receber a unção de Deus, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Olhe bem, Eliabe, contra os que querem formar fileiras. No capítulo 17, versículo 28, diz que, olhe bem, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu, a tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí Davi se preocupou, que ele foi ali levar mantimento para seus irmãos que estavam ali na batalha, e viu Golias afrontando o Deus vivo, afrontando o povo de Deus. E ele observou aquilo e falou dessa forma. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem como a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja? Logo na hora ele ficou, Davi, ungido. Davi já tinha sido ungido para rei de Israel. Na hora o seu irmão se levantou, o não ungido. O que você está fazendo nas fileiras aqui? O que é que tu veio fazer? O que é que tu quer saber? O que é que tu sabe? Se alguém acabar com os filisteus e principalmente com o gigante Golias, o que é que vai receber do rei? Aí ele ficou enciumado, o não ungido. Aí o versículo aqui, esse 28. Agora o ex-ungido. Quem é o ex-ungido? Rejeitado por Deus, sem o Espírito do Senhor, a qual aqui no versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o ex-ungido, e o assombrava em um espírito mau da parte do Senhor. Olha bem, o ex-ungido, rejeitado por Deus, no capítulo 16, versículo 1, foi rejeitado por Deus. O Espírito, olha, sem o Espírito do Senhor, agora irado e cheio de inveja. Os ex-ungidos, na casa de Deus, agem dessa forma. Age com toda essa prepotência. É fácil de ver eles. O ungido vê quem é eles. O ungido sente os ciúmes que ele tem pelas obras, pela unção que há na vida do ungido. O ex-ungido pensa que o ungido não vê e não sabe. A inveja, a ira, que só dá a paz do Senhor em último caso. Só olha com bons olhos, só se ele tiver
tentando conseguir alguma coisa em troca. Mas olhe bem, muitos, quando o irmão com a unção pensa, logo que vai perder o seu lugar. Basta chegar alguém que tem unção na casa de Deus, muitos que já começam a se preocupar. Ih, vai tomar meu lugarzinho. Ai, vai tomar meu lugar aqui na secretaria. Vai tomar meu lugar nas missões. Agora eles, eu que falava aqui na igreja não vou falar mais, agora é ele. Tem que ter certeza da unção que habita na tua vida. Não entre por esse caminho não, porque senão você vai ser exungido. Olhe bem, outros passam até a perseguir e até caluniar para tirar da meta, para tirar do caminho, da linha, e impede de toda forma o ungido. Mas o tempo do ungido é tempo de Deus, meus amados. Ele chega, que Deus determinou, operando eu. Quem impedirá? E Paulo, ainda escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 9, o cântico de vitória, diz assim, o texto, no capítulo 8, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe bem, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Quem os condenará, pois é Cristo que morreu? Vai, entra na onda de condenar teu irmão para tu ver com quem tu vai estar guerrilhando e combatendo. Entra para intentar acusação contra o escolhido. Agora, quem que vai separar o ungido? Quem vai separar do amor de Cristo? Quem? É tu? Vai bem, rapaz. Tu vai mexer com o ungido? Vai mexer com o pastor que está na direção de Deus? Vai mexer com aquele que está na direção de Deus para a obra? Vai. Depois me diga como vai ficar a tua vida. Olha bem. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha, ainda que se entregue à morte. Todo dia fomos reputados como ovelha para o matadouro. Agora olhe bem. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As muitas almas, como diz Cantares de Salomão, as muitas almas não podem afogar o amor de Deus. Não há ministério, não há pastor presidente, não há pastor para separar aquele que Deus chamou, que Deus o capacitou, que Deus ungiu. Eu costumo dizer, ainda que o nosso opositor nos leve até o portão das portas infernais, mas ele não faz, ele não tem como fazer ele entrar. Porque ele está firmado sobre a rocha. Como diz o salmista Davi, os meus pés estão firmados sobre a rocha é Cristo. Você pode ser separado até de ministério, de um outro, mas ninguém, você que tem unção, ninguém vai te separar do amor de Deus. Assunta, onde a unção. Olha, fala um pouquinho ainda de Saul. Ele começou com a unção e terminou endemoniado. Assim é muitos aí que entram por esse caminho.
Olha bem, o anti-unção, que é Golias, no capítulo 17, versículo 4, 5, 6, diz assim: contra o rei de Israel, contra Deus, confiante na sua força, no seu tamanho, na sua armadura, que lhe levava, confiante em si mesmo. Contra a unção, só ele é capaz, só ele é melhor, só ele prega bem, só ele canta, só ele tem unção e vive ainda desafiando os outros. Quando olhamos aqui o capítulo 17, versículo 10, diz assim: e disse mais, o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Tem muitos aí que é contra a unção dentro da casa de Deus e vive desafiando. Vive com várias pretensões aí, com várias calúnias. Mas olha, o contra a unção teve um final infeliz. Agora vamos falar do ungido. Ungido, você, ungido. Capítulo 16, versículo 13 diz: então Saul tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. Olhe bem, quando alguém é ungido por intermédio, a mandato de Deus, o Espírito logo se apodera, o Espírito do Senhor. Mexa, pensa que tu está mexendo qualquer coisa, é? Só porque tu tem condições? Porque tu tem dinheiro? Porque tu és vários cargos na igreja? Porque tu é pastor presidente? Mexa para tu ver. Ainda que tu seja pastor presidente, mexa com o ungido para tu ver. A unção que faz a diferença. Davi, ungido. Capítulo 16. Davi teve 3 campos de batalha para enfrentar. O ungido, ele tem sempre campo de batalha para enfrentar. Olhe bem. A primeira campo de batalha que Davi ungido enfrentou foi interno, dentro dele, dentro de nós. Diz aqui o capítulo 17, 36. Diz assim: assim feriu o servo o leão como o urso, assim será esse incursioso filisteu como um deles, porque quanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, essa batalha interna, Davi estava com experiência. Ele já tinha derrotado um urso, já tinha derrotado um leão. E eu costumo dizer que cada dia nós temos que matar um gigante. Cada dia nós temos que matar um leão. Temos que enfrentar um urso. E quem tem a unção, quem foi ungido, sai vitorioso. Mas olhe bem, vitória dentro de nós. O 46 e o 47 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos dos arraiais dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Ô ungido, está confiante? Ô ungido, está pronto para a peleja? Ô ungido, está pronto? Mas essa guerra não é tua. Nessa peleja não tereis que pelejar, como disse o Senhor a Josafá. Ainda que se olha, eleva os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe bem,
a segunda que ele teve que enfrentar, campo de batalha espiritual. No versículo 18, a luta contra o seu próprio irmão carnal e espiritual. Foi a luta. Davi teve que encarar. Eu tenho um versículo aqui, em Crônicas. Gostaria de ler com os irmãos. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 17. O de Josafá, que eu disse aqui, que Josafá temeu muito, Deus mandou a palavra a ele, dizendo que nessa peleja ele não teria que pelejar, né? E no capítulo aqui 20 da 2 Crônica. Mas o que se refere aqui à espiritualidade, no capítulo 17, versículo 17 de 1 Crônica. Vamos ver. O que é que diz a palavra de Deus? Diz o versículo 17 de 1 Crônicas: Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminarei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como um nome grande, que estão na terra. Foi Deus na vida do ungido, na vida do seu ungido e na vida do seu irmão, o contra o seu irmão. Aqui diz aqui que ele, olha, a espiritualidade, combater contra o seu próprio irmão carnal e espiritual não é fácil. A nossa guerra, quando ela vem dos nossos próprios irmãos. Quando nós olhamos em Gênesis, vemos que quem foi contra Abel, seu irmão? Quem o matou, seu irmão? Quando nós olhamos para José do Egito, quem teve ciúmes de José do Egito por adivinhar o sonho? Seus irmãos. Quem teve ciúme da capa que ele ganhou? Seus irmãos. Quem o maltratou e deixou preso numa cova? Foi seus irmãos. Quem os vendeu? Foi seus irmãos para os mercadores que passavam ali. Quem foi que também não gostou quando o seu irmão voltou para a igreja, arrependido? Quem foi que não gostou? Foi o seu irmão. É difícil travar essa peleja espiritual contra os nossos irmãos que se levanta. Agora, historicamente, nós podemos saber de uma coisa. Por onde passa o irmão, a irmã, o homem de Deus, o ungido, o profeta, ninguém jamais esquece. Olhe bem, você pode ficar 10 anos numa congregação, você sai dali, depois ninguém mais vai lembrar de você. Mas se tu teve ali esses anos todos com unção de Deus, jamais tu será esquecido. Tu pode passar 2 horas em uma congregação, falar das sagradas escrituras, da sã doutrina.
ninguém jamais vai esquecer aquilo que tu pregou. Porque a tua palavra foi com unção direcionada por Deus, não pelo seu bel prazer. Olhe bem, jamais ninguém esquece. Olha, Davi, historicamente, ele revolucionou todo o Israel. Segundo, ele trouxe a arca de volta para Israel, a arca símbolo da presença de Deus. E também ele venceu Saul, venceu Golias, venceu o seu irmão Eliabe, porque ele tinha unção. Capítulo 18 aqui do profeta Samuel, nós vemos que o versículo é: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Ele temia, ainda Saul temia, ainda ele perseguiu até a morte, mas não o matou, porque Deus era com o ungido Davi. Olhe bem, versículo 14 diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. O ungido de Deus, ele não faz aquilo que os outros querem. Ainda que ele está sendo massacrado, ainda que ele está sendo odiado, ainda que ele está sendo perseguido, ainda que ele está sendo caluniado. Olhe bem, ele se conduz com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor, diz o texto, que o Senhor era com ele. Quando o ungido de Deus tem certeza que Deus é com ele, ele também descansa no Senhor. Ungido, de qual ordem você é nessa noite? O não ungido? O anti-unção, que é o contra-unção? O ex-ungido? Ou tu és ungido? Mas Deus, por intermédio da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que está operando nos nossos dias, convencendo o homem do pecado. Hoje ele te convence, para que você se arrependa de todos os seus maus caminhos, e para que você não perca a unção, para que você seja ungido e não ungido, e para que você não venha entrar pelo caminho da contra-unção, mas sim o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, como disse Isaías. Deus continue vos abençoando. Amém.